Boa noite, amigos da Casa Espírita Luz e Paz. Você que nos assiste pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho da segunda noite. Vamos iniciar rogando a proteção de Deus, a bênção e a autorização de Jesus para o início do trabalho dessas noites, pedindo proteção especial aos mentores dessa casa e aos nossos mentores que nunca nos desamparam, para que possamos ter uma conversa sobre o Evangelho agradável e profícua nesta noite, aprendendo, internalizando o que Jesus nos ensinou, para que a gente possa não só aprender, como colocar em prática nas nossas vidas. Seguindo com o que eu propus, que foi proposto no último encontro, né? Vamos fazer algumas análises ou conversar sobre algumas parábolas de Jesus, sobre a ótica espírita. E a parábola que eu escolhi essa semana para a gente conversar um pouco é a parábola do semeador, né? Vamos fazer aqui a breve leitura da parábola do semeador, não é uma parábola muito longa, e como eu sempre ressalto, eu faço a leitura dela, o texto extraído do Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra Dias, que é uma tradução bem fiel à Bíblia. O Haroldo, ele é um estudioso, é conhecedor do hebraico, do grego, e ele fez essa tradução do texto grego. Então, quem tiver a oportunidade de buscar, de adquirir essa obra, essa Bíblia, é muito interessante. Ela é permeada de notas que o Haroldo coloca, e a gente vê que ao longo do tempo a Bíblia sofreu muitas alterações, digamos assim, não que sejam alterações dolosas, para se alterar o sentido, mas na verdade alterações de tradução. A gente, por exemplo, é uma tradução da tradução. A gente tem uma Bíblia inicialmente em hebraico, que se traduziu para o grego, que se traduziu para outras línguas, que se traduziu para o português. Nessa tradução de línguas acaba se perdendo um pouco o sentido literal, e a própria Bíblia mais antiga do Brasil, salvo engano, me perdoe se eu errar o nome, é do João Noronha, ela é um português ainda muito antigo, muito arcaico, e a partir dela se partiu as outras traduções das Bíblias em português. Então eu gosto muito dessa Bíblia, esse trabalho que o Haroldo Dutra Dias fez. Ele, ainda essa primeira trabalho que ele fez, ele está contemplando os 4 evangelistas, né? E ele ainda está terminando, e segundo ele, logo ele lança uma nova edição com os outros textos do Novo Testamento. Então vamos a essa leitura da parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus capítulo 13, versículos 4 a 9. Então, só quem for acompanhar aí por outra Bíblia, outra tradução, vai ver algumas diferenças em palavra, em expressões, mas que não altera o sentido do texto, né? Não altera esse sentido fiel. Antes da gente proceder lá, como já é de costume, a análise frase a frase da parábola, vamos tratar brevemente de um contexto histórico, né? Para a gente entender como é que funcionava o processo de agricultura na época de Jesus. Jesus, ele falava por parábolas, vamos dizer assim, por alguns motivos. Para que as pessoas entendessem melhor, né? Ele vem em um momento que a humanidade já tinha uma capacidade para compreender o que ele iria expor, mas
digamos assim, que não também estava completamente pronta. Então ele busca, através da parábola, uma linguagem mais simples, uma linguagem que ele usa elementos culturais e de vivência ali da época para que as pessoas pudessem compreender, extrair a essência do texto. A gente vai ver nas parábolas que ele usa muito um contexto, uma linguagem, um simbolismo que tem a ver com a agricultura, né? E era o que era a sociedade da época, era uma sociedade bastante agricultora, que cuidava de rebanhos, então vai se usar muito a figura do pastor, né? Ele usa essa linguagem para que as pessoas pudessem compreender mais facilmente e também assimilar esse conhecimento. E essa linguagem de parábola, ela permite também que essa mensagem ela perdure no tempo, né? Então, quanto tempo se passa e essa essência contida na parábola, é possível que até hoje a gente compreenda, entenda cada vez mais. E, obviamente, com o véu da terceira revelação do Espiritismo, a gente ainda consegue enxergar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nessa roupagem. De qualquer maneira, para a gente entender bem uma parábola, como ela também contém um texto literal, é impossível a gente não voltar ao estudo histórico, ao estudo de como funcionava a cultura daquela época, né? A gente tem que voltar nesse contexto, porque algumas coisas a gente vai compreender através desse contexto. E nessa parábola não é diferente. Jesus trata de um processo de agricultura, de um processo de semeadura, um processo de plantio. Esse processo de plantio, ele é diferente na época de Jesus, ele é diferente do processo de plantio que ocorre hoje, né? E quando eu li pela primeira vez e vou lendo essa parábola, às vezes uma dúvida, por exemplo, que me veio mas ele saiu uma parte e caiu à beira do caminho. Mas será que caiu à beira do caminho quando ele estava indo semear? Então caiu antes do campo onde seria semeado? Então, entendendo o contexto histórico, a gente vai compreender essa sequência lógica que Jesus coloca. Hoje a gente sabe que se primeiro, né, como é que a gente faz? A gente ara a terra e depois semeia, né? E naquela época de Jesus era o contrário. Naquela época de Jesus, eles primeiro semeavam e depois aravam a terra. O processo ele era contrário, né? Então primeiro era feita a colheita e nesse processo, então eles faziam a colheita, nesse processo a terra era pisada. Então para ir colhendo eles já iam pisando ali a terra, os galhos e folhas iam caindo no chão, pedras eram reviradas, né? E o terreno ficava totalmente misturado. Nesse terreno misturado, repleto de pedra, de espinhos, é que eles jogavam a semente, semeavam. E só depois de jogar a semente é que eles vinham e aravam a terra, né? Bem diferente do processo que é feito hoje, onde depois de uma colheita, a terra é limpa, arada, para depois se efetuar o plantio. Então, nesse contexto, a gente entende a sequência que Jesus coloca em sua parábola, né? Então é importante que a gente entenda o contexto histórico das parábolas de Jesus. Mais para frente a gente vai ver em outras parábolas também como funcionava a planta. Na própria parábola que a gente já estudou do samaritano, né, a gente tem que compreender um contexto histórico de que havia uma disputa entre os judeus, os hebreus, né, os judeus de um lado, e os samaritanos de outro. E por que dessa disputa? Para a gente entender ali o contexto em que Jesus coloca o samaritano. E por que o samaritano, então, né, escolhido como o bom ali na parábola. Mas, então, feito essa introdução do contexto histórico, a gente pode, então, entender mais facilmente a parábola. Percebemos então que o caminho onde a semente caiu não era fora da área da semeadura, era dentro da área da própria semeadura, né? Mas no próprio terreno onde ele foi caminhando e semeando. Então já ia
ficando ali as marcas dos pés, nos pedregulhos dele, e caindo essas sementes. Vamos ver que Jesus, em toda a sua história, né, a forma como ele semeia, não tem um período, agora eu vou semear. Durante toda a sua passagem na terra, ele semeou o tempo inteiro, né? A semeadura dele era mais, né? Ele falava, pregava às multidões, pregava aos discípulos, né? Dava as lições, mas muito mais pelo exemplo, pela vivência de tudo aquilo que ele falava. Então, mesmo no período antes, né, da vivência pública, digamos assim, que foram os 3 últimos anos da vida dele, ele já, quem estava perto dele na aldeia de Nazaré, onde ele vivia com seus pais, com Maria, José, durante toda a vida dele, ele já era exemplo, ele já transmitia esse evangelho, ele já estava semeando, né? Ele já conquistava ali digamos assim, a atenção das pessoas e já estava ensinando com sua vivência as pessoas. A gente tem poucos registros, né, da vida de Jesus antes desse período público. O Evangelho de Lucas é um dos que retrata melhor esse período, traz mais passagens. E, por exemplo, a passagem que ele está com 12 anos de idade, no templo, ensinando aos doutores. Então a gente vê que toda a vida dele ele está semeando, ele está trazendo, ensinando a palavra de Deus. Então, vamos ver que toda a vida dele, todo o terreno que ele pisava, ele estava semeando, né? Não tinha um fora do terreno. Então, estabelecido esse contexto, vamos analisar então a parábola, né? E aí a gente fica algumas perguntas. Quem é o semeador? O que é a semente? Né? E cada um dos tipos de terreno. Então vamos lá para a nossa técnica do miudinho, vamos analisar trechinho por trechinho da parábola para que a gente possa compreendê-la melhor. Eis que o semeador saiu a semear. Vejamos que o texto ele não fala em um semeador, ele fala em o semeador, né? Sem muita dificuldade, então, a gente compreende que o semeador é Jesus, né? Ele que vai descer a cena terrestre, ao proscênio terrestre, para, ao redor de seus passos, ensinar a palavra de Deus, né? Como eu já disse, ensinar através não só da fala, mas principalmente dos seus gestos, da sua conduta, da sua vivência. Podemos, por uma outra ótica, dizer também que Deus é o próprio semeador. Por que eu digo isso? Em primeiro lugar, quando Deus nos criou e criou todos os espíritos, simples e ignorantes, Ele já colocou um germenzinho dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, assim. Essa crença todos nós temos, que é a crença no Deus único, ou na existência de uma força criadora, de um Deus criador. A gente tem esse germen, não vou dizer nenhuma semente, mas um germenzinho que antecede essa semente. Então vamos dizer que Deus, nessa ótica, também é o semeador, porque ele já semeou, quando nos criou, esse germenzinho que vai virar uma semente que vai ser lançada por Jesus. E Deus também, antes de Jesus vir, assim como um agricultor prepara o terreno para a semeadura, Deus também faz essa preparação. A gente já viu que lá quando Adão e Eva no jardim do Éden, a gente acaba criando o mal, escolhendo se afastar de Deus, a gente se afasta então de Deus e esquece esse germenzinho que tem em nós, mas essa vontade de adorar uma força criadora, alguma coisa é tão grande e é tão inato que prova que ela está lá, que a gente adorava outros deuses, qualquer força que a gente não compreendia, a gente adorava, o Deus Sol, o Deus Chuva, né? E então Deus prepara esse terreno para a semeadura de Jesus.
Como ele faz isso, né? Vem então os hebreus, o povo escolhido, e vai trazer essa ideia de Deus único com a lei mosaica também que vai vir. Então ele vai resgatando e vai preparando o solo, o terreno, para a semeadura de Jesus. Então, com essa semeadura vem o divino semeador, que é Jesus, e vai trazer a palavra de Deus, né? E quem já teve a oportunidade de ler o livro Boa Nova, é bem interessante um dos capítulos, porque a gente sempre fala, o evangelho de Jesus. É interessante. Na verdade, o evangelho é de Deus. Jesus é o evangelho, né? O evangelho é de Deus, a boa nova é o próprio Jesus. Ele vem trazer esse plantio, ele vem trazer a vivência de Deus, resgatar a vivência das leis morais de Deus no nosso coração. Então ele próprio é o evangelho. Jesus é o evangelho. A gente fala o evangelho de Jesus, mas ele é o próprio evangelho. E isso, quem tiver oportunidade, o livro Boa Nova, ele é um livro psicografado por Chico Xavier, vale muito a pena a leitura, né? Então ele ensinou Jesus, então ele não só ensinou via palavra, vamos ressaltar mais uma vez, mas vivendo, né? Ele ensinou sobre a humildade e nenhum ser humano na Terra foi mais humilde do que Jesus. Ele ensinou sobre a caridade e nenhum ser humano na Terra foi mais caridoso do que Jesus. Ele ensinou sobre o amor e ninguém amou mais que ele, né? Ele falou sobre a importância do perdão e ele viveu o perdão no momento que ele mais sofria na cruz. Então ele viveu cada um dos seus ensinamentos. Essa era a forma com que ele semeava, com que ele plantava, né? E isso já leva a gente a uma conclusão, que é sobre qual a natureza dos frutos que é esperado de nós, né? Qual a natureza dos frutos que temos que dar para a gente não ressecar, como ocorreu lá na parábola da figueira, que aí fica para outra oportunidade a gente estudar essa parábola da figueira. Mas a natureza dos frutos que a gente está destinado, né, a dar, inevitavelmente a gente percorre a senda evolutiva e nós vamos chegar à iluminação espiritual, à evolução, nos tornando um espírito de luz melhor. Isso é inevitável. O que a gente controla ou não controla, digamos assim, é o caminho, o tempo que nós vamos levar para atingir. Ou eu escolho me iluminar rapidamente, né? Eu atinjo esse nível iluminativo mais rápido, ou eu fico patinando, atrasado na minha escala evolutiva. E isso está dentro do nosso livre-arbítrio, né? Há pessoas que conseguiram iluminar eminentemente rápido. Exemplo, Paulo de Tarso, né? Que numa encarnação ele faz essa reforma íntima a convite de Jesus e já se torna um espírito muito mais evoluído. Alguns de nós vão precisar ou a maioria de nós vão precisar de muitas reencarnações para poder chegar nesse patamar. Mas o fruto que é esperado da gente nada mais é, né, do que essa vivência. A gente não só entender, compreender, conhecer, compreender as leis de Deus, mas a gente viver as leis de Deus, que é Jesus, nosso guia e modelo, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Por que ele é nosso guia? Porque ele já viveu isso, né? Ele mostrou que é possível viver isso. Então, a gente vê então que esses são os frutos que é esperado de nós. Vamos prosseguir. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. À beira do caminho, conforme a gente já viu, não tinha o significado de fora da área da semeadura, mas ao longo do próprio caminho que o semeador foi pisando. Toda a vida de Jesus, durante toda a sua existência, ele já semeou. Entretanto, mesmo, o que é essa beira do caminho? Mesmo entre aqueles que tinham a felicidade de também escutar as palavras de Jesus, muitos lhe eram indiferentes.
é o que ocorre hoje. Nós vamos ver nessa parábola que Jesus ele estabelece um critério de análise, ele vai dividir alguns grupos. Assim como na parábola do bom samaritano, ele dividiu em alguns grupos, né, digamos assim, alguns arquétipos, do levita, do padre que passou, né, do religioso que passou, do levita e do samaritano, enfim. Aqui ele também divide alguns grupos. Nós vamos ver o solo pedregoso, a beira do caminho, o solo com espinhos. Então ele divide em alguns grupos. Esse primeiro grupo, quando cai à beira do caminho, significa, vamos dizer assim, um arquétipo, representa aquelas pessoas que são indiferentes. Então vem a mensagem de Deus, vem a palavra de Deus, e essas pessoas, elas simplesmente não internalizam isso, não escutam, eles estão completamente indiferentes a essa exemplificação, a essa palavra, né? São pessoas que não tinham desatenção para os ensinos de Jesus, né? São pessoas que ainda não se conscientizaram à frente de qualquer programa renovador, né? Digamos assim, que se tratam daqueles indiferentes que ouvem a palavra, mas não lhe dão aplicação adequada, pois seus corações ainda permanecem refratários à mudança interior. Me parece até, depois a gente vai ver o próximo, que são aquelas pessoas, me pareceu esse grupo muito ainda com os ignorantes, né? Pessoas que ainda são bem ignorantes e não têm esse coração aberto para receber, não estão preparados para receber essa palavra. Então veja que a semente ela cai no solo e fica ali, na superficialidade. Ela não vai germinar, não vai brotar, não vai crescer, não vai sequer criar raízes, porque ela fica na superfície. Então, são aquelas pessoas que não buscam nada de espiritualidade, as questões espirituais lhes são indiferentes, não abalam em nada o sentimentalismo dessa pessoa. Então é esse primeiro grupo, quando a semente cai na beira do caminho. E aí prossegue a parábola e diz: e vieram as aves e as comeram. Algumas traduções da Bíblia vai incluir a palavra do céu, vai estar constando assim: e vieram as aves do céu e as comeram. As aves do céu, elas simbolizam, conforme a gente extrai lá de Lucas, capítulo 8, versículo 12, elas simbolizam o diabo que retira do coração a palavra, os bons propósitos que a criatura acalenta. Vou fazer um parêntese aqui para a gente falar sobre o diabo, porque eu estou falando, simbolizam o diabo que retira do coração. É bom a gente não ter essa interpretação, a gente que já está na doutrina espírita, de diabo, como a gente é acostumado a compreender da tradição religiosa que a gente vem há séculos, como uma pessoa, né, um ser ali, vermelho, de chifrinho. Não, o diabo, a palavra diabo vem do grego diabolos, significa o que é contrário, né, o que é opositor, o que é antagônico. E na verdade é o que é antagônico a nós mesmos, é um conflito que existe em nós. Porque quem é o nosso maior inimigo? Quem é o próprio diabo? Somos nós mesmos. Nós vamos ver que nós é que estamos em conflito, nós é que estamos negando Deus, negando o material, o espiritual, negando a vivência do que Deus, das leis divinas, isso desde lá de Adão e Eva. Então, é bom ter essa noção do que seja diabo. Então, as aves simbolizam esse diabo que tira do coração, né? Ora, se não preparamos o terreno para que a semente possa germinar e criar profundas raízes, elas são devoradas pelas aves do céu, ou seja, pelas nossas imperfeições. Então, quando Lucas coloca ali que essas aves simbolizam o diabo, né, que vem e come essas sementes, são nossas imperfeições.
se eu não estou preparado o terreno para deixar essa semente que Jesus plantou germinar e crescer, simplesmente as minhas imperfeições vão vir e vão engolir a palavra, né? Simplesmente vai desaparecer a palavra. São aquelas pessoas indiferentes. Eu estou dando muito mais prioridade ao material do que ao espiritual, e essa palavra simplesmente desaparece, é levada embora por essas minhas imperfeições morais, pelos nossos instintos mais primitivos, que seriam o prazer, os vícios, todas essas paixões humanas. Então, a gente compreende agora por que ele coloca que vem a ave do céu e come, leva fora essa semente que sequer penetrou para dentro do terreno. Então, fechando esse grupo de pessoas indiferentes à palavra de Deus. Agora vamos para o segundo grupo. Prossegue a parábola. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada e, por não ter raiz, ressecou-se. Percebemos o critério que Jesus usa para ir diferenciando cada grupo, sobretudo é um critério de profundidade da raiz. Se ela é capaz de germinar, de brotar e criar raízes profundas. Nessa segunda parte, no solo pedregoso, não há muita terra, mas já há uma diferença. Essa semente, ela penetra agora ao solo, não muito profundamente, não há muita terra, mas ela já germina logo, né? Ela brota logo, porque já encontrou um pouquinho de terra. Então basta ter um pouquinho de terra para que essa semente brote. Só que tem um problema, né? A gente vai ver que ela não prospera, apesar de brotar logo. O solo pedregoso, ele vai simbolizar, então, os corações cristalizados em determinadas posturas rígidas, endurecidos e impermeáveis à renovação das ideias. Veja, pedregoso, pedra, duro, ríspido, né? Eu falei que o primeiro grupo me lembrava muito mais aquelas pessoas ignorantes, que eram indiferentes à palavra de Deus porque ainda não estavam preparados. Nesse segundo grupo, que traz a ideia do solo pedregoso, duro, já são aquelas palavras que têm algum recurso espiritual na sua alma. Ele já tem uma preparação, né? Sua alma já não é tão ignorante assim quanto as questões espirituais, mas ele ainda está endurecido, né? Tem um coração preso, muito duro, né? Muito rígido no egoísmo, né? E então vai fazer alguma diferença esses recursos incipientes, esse conhecimento que a pessoa ainda pequena tem na alma, diferente do primeiro grupo que nenhum era ignorante, nenhum conhecimento tinha, vai fazer diferença. Porque essas pessoas são aquelas que elas vão escutar a palavra de Deus e vão se empolgar, né? Quanto de nós, por exemplo, e incluo nessa também, descobriu, conheceu a doutrina espírita e se empolgou, né? Lá no livro dos médiuns, Kardec faz, vamos dizer assim, ele trata de alguns espíritas e ele coloca o espírita empolgado, ou o espírita entusiasmado, né? A gente conhece a doutrina, a gente se empolga logo, vou fazer caridade, e fica louco para fazer tudo de uma vez. Então a gente tem uma empolgação. A gente está tratando dessas pessoas. Então essa pequena preparação que esse grupo, né, representado aí pelo solo pedregoso, tem no coração, né, que faz com que ele já haja diferente perante a semeadura, perante a semente, perante a palavra, já é o suficiente para despertar. Então ele começa a agir, ele começa a buscar de forma até entusiasta demais, né, a palavra de Deus, mas esses recursos que a alma tem ainda são poucos, né? Daquela primeiro grupo que não tinha nenhum recurso, era indiferente porque ignorante, para o segundo grupo esses recursos existem e faz com que reaja positivamente no primeiro momento a palavra de Deus, a semente, mas esses recursos ainda são poucos, são insuficientes. Esses recursos, a terra, né? Lembra, lemos aqui, voltamos no trecho da palavra,
onde não havia muita terra, a terra era pouca, são poucos os recursos espirituais na alma da pessoa. Então, é aquela pessoa, ou nós, né, que conhecemos o Espiritismo, nos empolgamos e vamos fazer caridade, vamos dizer assim, se matricula em todas as atividades da casa espírita, quer fazer tudo ao mesmo tempo, mudar o mundo de uma hora para outra, mas é aquelas pessoas que, frente ao primeiro sinal de dificuldade, ela desanima. Então ela está ali empolgada, começou a frequentar a casa espírita, tá? Gente, isso ocorre em todas as religiões. Eu estou dando um exemplo de casa espírita porque é onde nós estamos falando, né? Então não vou vir aqui falar de outras escolas religiosas, vamos nos ater aqui a dar o exemplo dentro da casa espírita. Então é aquela pessoa que começou a fazer tudo, enquanto está tudo bem, ela está frequentando, vai todos os dias, né? Acha que é necessário ir todos os dias e faz de tudo, mas na hora que surge a primeira dificuldade, ela desanima. Então, na hora que surge um problema financeiro, uma doença, alguém muito próximo que ela ama desencarna, ela tem um baque e para de frequentar, para de crer em Deus, começa a pensar, mas Deus é injusto, olha tudo que eu estava fazendo e Deus me vem com uma dessa. Então é aquela pessoa que ela não tem recurso não tem recurso suficiente para se manter, né, para perseverar. Então, nesse segundo grupo do terreno pedregoso, são essas pessoas que Jesus está simbolizando. Aquelas que já têm um recurso espiritual na sua alma, que são capazes de não permanecem mais indiferentes frente à palavra, frente à semente trazida pelo Cristo, que se empolgam, começam a se movimentar, mas porque a terra era pouca, esses recursos espirituais eram pouco, elas desabam, né? Elas não têm resiliência moral e desabam frente às primeiras dificuldades. Né? Todos nós, eu acredito, já vivemos um período assim, que a gente é chamado a religiosidade e desaba num momento de dificuldade. É o que a gente diz aqui, né? Embora o entusiasmo com a palavra permita o rápido brotar, né? A ausência de profundidade não permite o desenvolvimento de profundas raízes, né? Motivo pelo qual não há resiliência moral suficiente a passar pelas dificuldades e provações, afastando-se da palavra e buscando soluções mais fáceis, né? Então é aquele, olha, estou passando a dificuldade aqui, Deus não resolveu, olha tudo que eu fiz, ele não fez nada, pode deixar que eu mesmo resolvo minha vida, né? É o que a gente viu lá em Adão e Eva. Não quero saber das leis de Deus, do plano de Deus, pode deixar que eu mesmo me resolvo aqui, Deus, pode deixar que eu vou cuidar, vou procurar soluções mais fáceis, né? Então a gente cria o reino dos céus com aparência exterior, sem profundidade. Vamos voltar lá, a gente fala tanto dos fariseus, e a gente falou na nossa última conversa, né? A gente cria um reino dos céus de aparências exteriores, porque é mais fácil, né? É muito mais fácil do que viver o que Jesus nos ensina, viver as leis morais, é eu simplesmente aparentar viver isso. Então a gente vai viver de aparência, né? Em vez de eu praticar o perdão, eu vou crer numa solução mais fácil. Eu não pratico perdão, mas eu vou toda segunda-feira eu estou aqui na casa espírita. Mas eu chego aqui na casa espírita, aí a casa já está cheia, tem poucos lugares e tem um lugar do lado daquela senhora. Mas aquela senhora usa cabelo vermelho, eu não vou muito com a cara dela, então eu não quero sentar do lado dela, né? Então uma solução muito mais fácil. Eu estou aqui discutindo, mas eu não vivo o perdão. Eu não vivo a compaixão com o meu, digamos assim, o diferente, né? Aquele que não está no mesmo grupo do que eu. Então a gente vive uma externalidade, né? Então a nossa raiz ela ainda tão pouco profunda, tão superficial, que a gente já está despertado para a palavra, mas a gente ainda não vive. A gente vive numa aparência exterior, né? Isso a gente vive hoje, essa superficialidade, né? O Aloysio Elias, que tem um estudo interessante na internet, né, sobre o Evangelho de Mateus,
ele faz uma reflexão interessante. A gente vive hoje num mundo superficial, superficialidade de relacionamento, né? Às vezes a gente nem conhece a pessoa direito e já quer viver junto, já quer casar, e daí dá um ano, um pouquinho de relacionamento, a gente passa a conhecer não só o lado bom que a pessoa apresenta, mas também os seus vícios, as suas imperfeições, e a gente já separa logo. Não precisa ir nem lá no fórum, na vara de família, para a gente perceber isso. Basta ler revista de fofoca que a gente vê como o casamento dos artistas, por exemplo, que são objeto das revistas de fofoca, são superficiais, né? A gente vive numa superficialidade. Antigamente, digamos que a gente tinha poucos amigos, mas amigos mais profundos. Hoje, com as redes sociais, tem gente que tem 2 mil, 3 amigos, mas relacionamentos extremamente superficiais. Você sabe o que vai ver ali da pessoa, algumas fotos que ela publica, a vida que ela quer mostrar, mas a gente não sabe a fundo como é que essa pessoa está, como ela se sente, né? Se ela está passando por algum problema. Então a gente vive hoje num mundo fugaz, rápido e de superficialidade. E essa parábola vai mostrar, Jesus está tratando aqui de níveis de profundidade, né? E não só em relação à espiritualidade, mas a gente está vivendo numa superficialidade tão grande que até dentro do próprio materialismo a gente está vivendo num nível de superficialidade cada vez maior, né? Eu estava refletindo essa semana com minha esposa, eu gosto de comer e tal, e agora com a pandemia as pessoas pedem coisas em casa, né? E posso estar errado, mas eu achei interessante. O gostoso da comida hoje já não é mais a gente pedir uma comida gostosa e postar e comer, né? O gosto dela tá em eu pedir uma comida gostosa daquele lugar e postar que eu pedi a comida daquele lugar com a fotinho da comida daquele lugar, marcando aquele lugar para mostrar que, olha, eu peço comida daquele lugar, né? E a vivência, e a profundidade de saborear, né? Às vezes a gente nem comeu e já está ali querendo postar. E olha, eu disse uma vez, a boca minha está mais próximo do meu ouvido. Quando eu falo aqui, eu não estou dando uma de santinho, são coisas que eu também faço, né? A gente tem que ver o que está por trás dos nossos gestos, né? Outro dia esse próprio Luiz Elias colocou uma coisa interessante, quando a gente nem percebe. E eu vou dar esse exemplo porque eu fiz isso esse ano. A gente vai lá na palestra do Divaldo, né, assiste, se empolga e quer logo entrar na fila, tirar uma selfie com ele e postar no Instagram. E o que a gente quer com essa selfie? Não é mostrar para os outros, olha quanto eu sou estudioso, quanto eu sou religioso, eu estou aqui com o Divaldo, né? Então, coisas que a gente nem percebe. Eu estou dando esse exemplo porque eu fiz isso. Alguém pegar minha timeline lá, foi ver que eu fui ver a palestra do Divaldo, fui lá, entrei na fila, tirei o selfie com ele e na mesma hora tá lá no Instagram para mostrar para todo mundo que eu estava ali na palestra do Divaldo, né? Então isso me chamou a atenção, me deu um baque, por isso eu estou confessando isso aqui. Peraí, como a gente está vivendo uma superficialidade, né? O que importa é a profundidade do que eu vou aprender ali e internalizar para mim, né? Então a gente vive hoje com uma aparência exterior, numa superficialidade muito grande, não só em relação à espiritualidade, mas também dentro da própria materialidade. Então fica para a gente refletir isso, né? Que a gente muitas vezes nos empolgamos e quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? A gente quer abraçar o mundo porque a gente descobriu a palavra, se empolgou com ela, mas a gente ainda não criou raízes profundas que vai permitir que a gente passe pelas tribulações de forma resiliente, de forma forte, né? Que a gente não vai sucumbir, não vai desistir da palavra, vai se rebelar contra ela durante um momento de tribulação. E quem conhece o Espiritismo, muitas vezes, muita gente chega na casa espírita achando que, olha, eu não vou mais ter sofrimento. Não, lamento informar, você vem para a doutrina espírita, você vai sofrer sim, né?
O que o nome que a doutrina espírita, o próprio Jesus deu, é Consolador Prometido, né? A doutrina ela te consola, ela não vai te aliviar do sofrimento, ela vai te aliviar, ela não vai retirar o seu sofrimento, né? O que contrapõe muita da teologia da prosperidade, né? Que a gente vê muito hoje, que é aquela teologia que é vendido. Aí vai minha crítica. A gente vê isso muitas vezes de madrugada aí na televisão zapiando. Que é aquela teologia de vem para dentro da igreja, você vai se aproximar de Deus quanto mais dentro. E quanto mais fé você tiver, Deus vai te afastar de todas as dificuldades. Aí a gente vê aqueles relatos. Depois que eu descobri a fé, minha empresa prosperou, eu fiquei rico, minha mulher voltou, nunca mais tive problema, comprei aquele carro que eu queria. É uma fé ingênua, né? É uma fé como se a gente tivesse fé e Deus vai livrar a gente de todos os problemas. Gente, Deus é justo, Deus é bom, Deus tem todos como filhos. Se Deus agisse assim, Ele não estaria privilegiando uns em detrimento de outros, né? Por que Deus vai agir assim, nos dando tudo que a gente quer, porque a gente se aproximou dele, né? Quem tem filho e busca estudar um pouquinho sobre a educação do filho, a gente vê que dar tudo que o filho quer, às vezes, é muito prejudicial para a educação dele, para o desenvolvimento moral. Será que Deus agiria assim com a gente? Simplesmente dando tudo que a gente quer, todos os nossos desejos materiais, porque a gente se aproximou dele? Então, dentro da doutrina dos espíritos, do Consolador, a gente vai ver que ele vai consolar, mas passar por tribulação é da nossa necessidade evolutiva, né? São essas provas, expiações, essas dificuldades que vai burilar, que vai lapidar a nossa alma, né? O diamante, ele é é a matéria mais dura que a gente tem, mais resiliente, né? Mas como o diamante é formado, né? Sob pressão, sobre condições extremamente agressivas, né? E a mesma coisa, não existe anjo de cristal. Todos os anjos são feitos de diamante, né? Eles foram burilados em muitas situações difíceis. Então, o que a gente precisa é criar raízes profundas para passar por esses momentos difíceis. Esse é o segundo grupo tratado de Jesus. E aí o que acontece, né? Ele fala, raiando o sol, foi crestado e por não ter raiz, ressecou-se, né? Então, se a gente não cria raiz, a gente vai acabar se ressecando também. Então, a gente precisa criar raízes fortes. Vamos para um próximo grupo que Jesus trata. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Já vou chamar a atenção aqui para uma coisa. Não fala que o espinho matou a semente. Fala apenas que ele sufocou a semente. Essa distinção ela é bastante importante. Vamos ver aqui. Os espinhos eles simbolizam nossos vícios morais e as propostas efêmeras que o mundo material tem, que sufoca nossos melhores esforços de ascensão, né, frente aos apelos da mensagem salvadora. O que nós colocamos desde lá no início? Qual é o critério que Jesus está usando? O de aprofundamento no solo e criação e profundidade das raízes. Vejamos então que nesse grupo dos espinheiros, a semente agora foi mais fundo no solo ainda do que no terreno pedregoso e vai criar uma raiz ainda um pouco maior. E vai chegar, inclusive, agora a brotar e germinar. Entretanto, os espinhos vão sufocar, não matar. Porque nesse ponto, a gente já tem recursos espirituais um pouco mais fortes que eles são sufocados, digamos assim, pelos nossos vícios e imperfeições, mas não mortos, né? Já não vai mais afastar, tá lá esses recursos materiais, mas eles são sufocados. Percebe-se aqui, então, que a semente consegue entrar na terra e completar a parte essencial do seu processo evolutivo. Então, ela, como eu disse, germinou, mas agora já começa a brotar, crescer, mas ela vai ser sufocada
pelos espinhos, por esses empecilhos exteriores. A situação aqui ela é um pouco mais complexa, então, do que a que caiu na beira do caminho e do que caiu no terreno pedregoso. Aqui agora há um antagonismo. Então já é uma questão complexa moral de um antagonismo entre o espiritual e o material. E a gente começa a ter uma noção melhor, uma consciência maior desse antagonismo, né? Digamos assim que é o caso daquelas pessoas que vivem num conflito, um conflito interno. Eu já sei a importância da espiritualidade, do espiritualismo e também conheço o material. Então, é aquela pessoa, digamos assim, que já está um pouco mais aberta. Olha, eu sei a importância da espiritualidade e eu caio e eu sei que eu estou caindo, eu sei que eu estou cometendo, mas eu ainda não estou conseguindo resistir a essa imperfeição moral. Mas eu tenho consciência de que eu tenho que resistir a ela. Eu só ainda não estou com força para isso. Há um antagonismo de propósito, né? Então eu sou capaz de compreender a importância da espiritualidade, mas o imediatismo e o materialismo tangível ainda não permite que eu dê primazia ao espiritual. Eu quero logo a colheita, né? É aquela pessoa que já chegou no ponto que ele tem esse conhecimento, mas ela não quer, no terreno pedregoso a gente falou da importância da resiliência, né? De você ter raízes profundas para passar pela tribulação. Até me veio à mente agora para ficar mais fácil, raízes profundas. Por exemplo, uma planta que tem raiz profunda, passa um tornado, ela balança, mas ela não sai do lugar, porque a raiz segura ela no solo. Já se você não tiver raiz profunda, o tornado vai te levar. Aqui, nesse caso, a gente já tem raiz profunda. No grupo do espinheiro, a raiz é profunda. Entretanto, os espinhos em cima vai sufocar. E o que é esse sufoco? É porque eu não quero esperar o momento certo de colher o fruto, né? O fruto, aqui nós estamos numa cidade onde muitas pessoas são ligadas à agricultura, a gente sabe que a natureza tem um ciclo. E a nossa vida também. As leis de Deus, as leis morais, são as mesmas das leis naturais. Então, o fruto é necessário preparar o solo, lançar a semente. Essa semente vai germinar, brotar, crescer. Eu preciso regar, cuidar, tirar as ervas daninhas para que ela cresça. Aí, ela crescendo, ela vai florescer e depois dar o fruto. Assim também é na nossa vida. A gente precisa, então, tudo tem um ciclo de evolução, de crescimento. Então, por exemplo, eu sempre sonhei, quero entrar para a magistratura. Eu preciso estudar, eu preciso terminar a minha escola, preciso passar num vestibular, fazer minha faculdade, estudar mais, ter uma vivência profissional, passar num concurso bem concorrido, pronto, atingir o fruto que eu desejava. Tem todo um processo. Isso não é de um dia para a noite. Então eu tenho aí anos de escola, 5 anos de faculdade, alguns anos de vivência profissional, né? O mínimo 3 lá, segundo tá, e depois até eu passar e começar. Então vai longos anos de preparação. Assim é também na vida. Na nossa senda evolutiva, para a gente começar a produzir frutos, a gente também vai passar por um momento, por um ciclo para chegar a produzir frutos. Nesse grupo do espinheiro, esse sufocamento significa aquelas pessoas que já têm a raiz forte, né? Já conhece a necessidade, a importância da espiritualidade, mas não quer esperar o ciclo para dar o fruto, né? Vamos voltar lá um exemplo, o Jacó, Esaú e Jacó, né? O Esaú, então, ele não quer esperar o fruto lá na frente, ele já vende a primogenitura dele pelo imediatismo de ter o prato de lentilha ali naquela hora. Então a gente já tem esse conhecimento, mas o reino dos céus, a evolução, ela é um pouco lenta. Então aqui na Terra eu tenho que preparar através de boas obras, internalizando e praticando a palavra, para me ter essa recompensa, entrar no reino dos céus lá na frente. Mas eu não quero esperar esse fruto, eu quero ter esse gozo logo, eu quero dar o fruto logo.
E isso acaba sufocando a espiritualidade, porque eu não estou observando o ciclo, eu não estou observando o tempo necessário para isso. Isso é representado, esse grupo do espinheiro, é sufocado pelo materialismo, né? Vou dar um exemplo aqui que o Rossandro Klingen dá e tem a ver um pouco com as drogas. O Rossandro Klingen é um espírita, expositor, psicólogo, e ele dá um exemplo muito claro. O que as drogas fazem? Que a gente atinja um estado de êxtase na nossa mente. É um estado de prazer, né? Um estado de gozo e um estado de êxtase imediato e sem esforço. Então eu busco a droga porque eu quero gozo, eu quero um êxtase, eu quero pra já, eu quero agora. E isso vai ser extremamente prejudicial à minha saúde. Mas não me interessa, eu quero agora, eu quero pra já. É possível atingir esse nível de êxtase sem prejudicar a minha saúde de forma natural, de acordo com as leis divinas? A gente atinge um estado de êxtase, por exemplo, através da meditação, ou quando a gente quer atingir um resultado, a gente se prepara, se dedica ao longo do tempo e atinge esse resultado. Eu também chego num estado de êxtase, de felicidade tremendo, só que demora, é um processo, né? Um ciclo que vai levar algum tempo. Rossandro Klingen, além da meditação, Rossandro Klingen, ele dá o exemplo, por exemplo, de um concurso público dificílimo que você passa anos se preparando e quando você atinge esse resultado, você tem um sentimento tremendo que é um êxtase espiritual, né? É um gozo que você tem. Entretanto, como eu não quero esperar tudo isso, e para a gente não atingir esse estado de êxtase, eu vou buscar nas drogas, porque vai me dar esse estado imediato, né? Esse estado de êxtase imediato, né? Mesmo prejudicando a minha saúde. E a gente também não é assim hoje, né? A gente já refletiu sobre a superficialidade. Na atualidade a gente também não é assim, a gente não quer uma sociedade, como eu falei, fugaz, uma sociedade que quer tudo para ontem, né? O importante é que eu seja feliz agora e que eu obtenha as coisas agora, porque se for amanhã já não me interessa mais, né? Então a gente tem que refletir também sobre essa conduta nossa, de esquecer que as coisas têm um ciclo, né? Esquecer que as coisas... Às vezes eu trabalhei com alguns estagiários que eles... Se eu não for fazer a mesma coisa que o juiz faz, eu não quero trabalhar. É um ciclo, você está aqui para aprender, eu também tive no seu lugar, né? Então a gente quer as coisas e quer para ontem, eu quero pular etapas. E esse grupo representa aquela pessoa que já tem a noção da espiritualidade, mas quer pular etapas. Ela já quer produzir e dar os frutos logo. E a palavra de Deus não é assim. É necessário o plantio, ou seja, eu entrei aqui, salvo se eu tiver a resiliência de Paulo de Tarso, né? Eu estou aqui falando para vocês nessa posição de palestrante, mas sou tão... imperfeito quanto todos nós. A gente cai, né? Eu não tenho a pretensão de entrei na casa espírita, comecei da palestra, eu virei um Bezerra de Menezes. Não. Eu sou tão imperfeito quanto todos nós. E a gente tem que ter essa consciência de que a gente não vai sair produzindo bons frutos da noite para o dia, né? Mesmo quando Jesus for tratar agora do último grupo, que é o da Terra Boa, a gente vai ver que há diferenças de gradação. Então, eu também não posso ter essa ingenuidade. Eu tenho que saber que a gente vai passar... que a gente vai ter um ciclo. Então, eu me conheço, questão 919, eu começo a mudar, a reconhecer meus erros, e na medida que vai evoluindo, eu vou crescendo, vou florescendo, eu já tenho raízes, vou florescendo para depois dar os frutos. Ok? Vamos prosseguir então para a última parte, que é outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. A boa terra e o coração daquele que já está preparado para receber a semente e oferecer a ela os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. É o coração bem preparado, consciente da necessidade de transformação urgente. Veja, eu não falei que é o coração já transformado.
É o coração que está consciente da necessidade de transformação interior, está preparado e predisposto a isso. Lá na palestra, se não me engano, a primeira que a gente teve essa conversa virtual sobre transição planetária, o que eu disse foi: quem vai permanecer na Terra, o escolhido, né, vai ser aqueles que estão predispostos à mudança, à reforma íntima. Não aqueles que já fizeram, esses já estão em outro patamar, mas aqueles que estão predispostos a realizar a mudança íntima. Essa predisposição, esses que sabem que tem que nutrir a semente, né, que tem que dar as condições para a semente desenvolver e gerar frutos, são esses que herdarão a terra, são esses que permanecerão aqui para o mundo de regeneração. E quando Jesus fala, então, uma 100, outra 60 e uma 30, lembra que eu acabei de dizer? Nem todos nós estamos no mesmo lugar. Então nem todos nós vamos começar a produzir frutos ao mesmo tempo, e quando começarmos a produzir frutos, nem todos nós vamos produzir a mesma quantidade de fruto. A quantidade de fruto tem a ver com a nossa evolução. Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente avança na escala evolutiva, mais fruto a gente produz. Então, como eu falei, não vamos ser ingênuos, não vamos achar que já vou começar a produzir fruto na escala de Bezerra de Menezes. Não, né? A importância, Jesus, que é um trabalho, ele lança semente para que seja um trabalho qualitativo, não quantitativo, né? O importante é que você comece, que você faça a reforma íntima para que esse recurso espiritual da alma crie raízes, germine, se desenvolva, floresça e comece a produzir frutos. Quantos? 100 de uma vez? Não, pode ser um que seja de qualidade. Depois esse 1 vai virar 2, que vai virar 4, que vai virar 8, né? Então ele vai crescendo. Essa é a importância. Isso é o que Jesus nos passa quando ele diz uma 100, outra 60 e outra 30, né? Então, e por fim, a última frasezinha da parábola é: quem tem ouvidos, ouça, né? Esse é um chamamento para a gente seguir a Deus, porque os tempos são chegados, a gente está entrando aí no mundo de regeneração, e a gente precisa preparar nossos terrenos para que a semente do Evangelho lançada por Jesus possa criar profundas raízes, crescer e frutificar. Porque se isso não ocorrer, nós vamos ter essa oportunidade, porque Deus nos concede infinitamente oportunidades, mas nós vamos ter essa oportunidade em outro orbe, em outras condições. Então, vamos ler, então, para finalizar, uma recapitulação de Carrebaixo Tel sobre essa parábola. A semente é a palavra de Deus. O que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e indo o seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e o seu fruto não amadurece. E a que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. Então essa era a mensagem que eu queria passar hoje, a conversa sobre essa parábola do semeador. E antes da gente fazer nossa prece final, vamos ler uma mensagem do dia. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto, né? Vou ler uma mensagem aqui do livro Mensagem do Dia, do Espírito Sheila, psicografado por Clayton Levi. Ante os desafios, por onde passes, auxilia o bem para que o bem possa te auxiliar. Ante as situações sombrias, se dê a luz. Perante o conflito, seja a concórdia. Perante a ignorância, seja o ensinamento através do exemplo. Perante a dor, seja o alívio. Perante o erro, tenta ajudar antes de reprovar. Mantém-te fiel ao bem e à verdade, a fim de que, mesmo imperfeito, consigas colaborar na edificação da paz.
Se não conseguires, por enquanto, oferecer de ti qualquer fator que amplie o progresso, favorece o bem evitando o mal. Jamais ofendas, nunca agridas nem faças sofrer os corações alheios. Age em silêncio, levando o amor sem alarde, e com o amor te preencherá as horas, cobrindo-te de bênçãos. Na vida, somos todos eternos aprendizes, cumprindo-nos seguir a Jesus, o Mestre, que nos descerrou as portas da vida imortal pelo amor e pela verdade. Vamos então fazer agora a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus por mais esse momento de reflexão, por termos mais essa semana de vida, por termos saúde, apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando nessa vida, e essas dificuldades momentâneas, seja financeiras, de doença, de perda de um ente querido, qualquer dificuldade que seja, que elas são momentâneas e que nada mais são do que provas e desafios para que possamos criar resiliência, para que possamos nos tornarmos mais fortes e criarmos raízes mais profundas. Então temos a certeza que todos os sofrimentos têm data para passar e que Deus somente permite que nos aconteça porque é para o nosso bem e que temos capacidade para suportar cada um deles. Devemos então nos apegar à raiz de nossa fé profunda. E nesse momento vamos pedir aos nossos mentores que coloquem os fluidos em nossa água, na água que cada um de vocês tem em suas casas, que possa nos trazer um conforto e um equilíbrio espiritual e energético. Vamos irradiar a todos aqueles que se encontram enfermos, todos aqueles que se encontram sozinhos num leito de hospital, lutando contra a doença dessa pandemia, a seus familiares que se encontram em casa, sem poder ter contato direto com seus entes queridos, que os emissários do bem possam lhes conceder forças, e a fé para passar por esse momento, aos órfãos, aos presos, que Deus possa encaminhar seus emissários do bem a consolar os corações de todos nós sofredores. Mais uma vez, agradecendo a Jesus, pedimos a bênção e autorização para encerrar os trabalhos da noite. Que todos vocês tenham uma semana abençoada, que a paz de Deus esteja com vocês. Boa noite.